Que o eterno Deus abençoe a sua vida. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Tiago Maduro, consagrado ao ministério pastoral no ano de 2011 e consagrado ao ministério de mestre em 2019 pelo Ministério FATAF, que tem como pastor-presidente apóstolo Jefferson Silvestre, e atuo como professor da Escola Teológica de Ministros neste mesmo ministério. E sou autor do livro As 12 Provações de Abraão, que você pode encontrar no Clube de Autores. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe o seu like, ok? Nós iremos tratar neste vídeo sobre os sinais que antecederão a volta de Jesus. Em Mateus, capítulo de número 24, quando os discípulos expressam uma admiração ao templo que estava edificado em Jerusalém, e Jesus, após esta admiração dos discípulos, que disseram para o mestre: que pedras, que edifícios. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, os discípulos chamam Jesus em particular e perguntam: Senhor, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começa a catalogar uma série de sinais que evidenciariam a sua vinda em glória. Jesus começa a dizer em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Estes foram os sinais que Jesus catalogou, que estariam evidenciando a sua vinda, mas isto seria apenas o princípio das dores. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no penúltimo livro da Bíblia Sagrada, a saber, em Judas, versículo de número 14, está escrito que destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Enoque, ele é a sétima geração de Adão. Segundo a cronologia tradicional Uxer, Enoque nasceu no ano 3382 a.C. Enoque andou com Deus, nós bem sabemos, por um período de 300 anos. E com 365 anos de idade, Deus tomou Enoque. Enoque não se achou mais. Segundo a cronologia tradicional Uxer, Adão, ele foi criado por Deus à sua imagem e à sua semelhança no ano 4004 a.C. O arrebatamento de Enoque deu-se no ano 3017 a.C. e Adão morreu 57 anos antes do arrebatamento de Enoque. Portanto, Enoque, ele conviveu por alguns anos com o primeiro homem, Adão. Então eu posso dizer que a vinda de Jesus em glória vem sendo anunciada desde a época do primeiro homem criado à imagem e semelhança do Criador Adão. Voltando aqui para Jesus, em Mateus capítulo de número 24. Jesus disse: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículo de número 23, Jesus vai dizer: então se alguém vos disseres que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Versículo de número 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, primeiramente, Jesus alertou os discípulos que muitos viriam no nome dele, se apresentando como se fossem o próprio Cristo. E nós bem sabemos que isso vai se desencadear quando o anticristo, aquela besta que sobe do mar, que é o anticristo, de Apocalipse capítulo de número 13, a Bíblia diz que o anticristo ele se assentará no templo de Deus, ostentando ser o próprio Deus. Mas temos visto, depois da morte e da ressurreição de Cristo, muitos que surgiram no decorrer da história se apresentando como se fossem o Cristo, o Messias e o Salvador do mundo. Mas Jesus nos deixou alerta: como relâmpago sai do Oriente até o Ocidente,
assim será também a vinda do Filho do Homem, todo olho o verá. Jesus falou também que haveriam guerras. E quando nós analisamos todas as guerras que aconteceram na história da humanidade, pegando só as 12 guerras que mais mataram, os 12 conflitos que mais mataram na história, a revista Super Interessante catalogou 12 guerras que mais mataram no decorrer da história, pegando de 1618, que aconteceu a Guerra dos 30 Anos, até 1945, onde aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Totalizou-se o número de mortos, somente nessas 12 guerras, 381 milhões e 900 mil pessoas foram mortas, somente nessas guerras que duraram de 1618 até 1945. Sem contar as guerras que houve depois de 1945 até agora. Então, temos ouvido falar de guerras e de rumores de guerra, mas Jesus disse que ainda não é o fim. Jesus disse que haveria fome em vários lugares. O relatório da ONU, em 15 de julho de 2019, declarou que a fome atinge mais de 820 milhões de pessoas no mundo. Jesus disse que ainda não era o fim. Jesus falou que haveriam pestes em vários lugares. A revista Galileu catalogou em 30 de março de 2020 as 5 maiores pandemias da história. Peste bubônica, causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Varíola, que atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos e só foi erradicada em 1980. Cólera, que foi uma epidemia global em 1817 que matou centenas de milhares de pessoas. Gripe espanhola em 1918 matou entre 17 e 50 milhões, podendo chegar a 100 milhões de pessoas mortas pela gripe espanhola. Gripe suína H1N1, conhecida como a gripe suína, que foi a primeira causadora de pandemia do século XXI e matou mais de 16 mil pessoas. Estamos no mês de maio de 2020, em plena pandemia do Covid-19, o coronavírus que tem assolado a humanidade. Jesus disse haveria pestes, mas ainda não era o fim. Jesus disse haveriam terremotos. Anualmente ocorrem cerca de 300 mil terremotos em todo o planeta, mas muitos deles não são percebidos. Eu quero aqui citar 2 que marcaram. O primeiro foi no Chile, na cidade de Valdívia, dia 22 de 5 de 1960, ficou conhecido como o Grande Tremor, o Grande Terremoto, numa escala de 0 a 9, na escala Richter. Esse terremoto foi um terremoto de uma magnitude de 9,5, que matou 1.655 pessoas. Na Indonésia, 26 de 12 de 2004, um terremoto sismo submarino de 30 metros de profundidade causou uma tsunami que matou mais de 230 mil pessoas. Jesus disse que haveriam terremotos em vários lugares, mas ainda não era o fim. Quando em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 29, Jesus disse: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eu quero te dizer que a humanidade ainda irá presenciar catástrofes quais nunca houve, que antecederão a volta de Jesus em glória. Quando você abre a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, na abertura do 6º selo, versículo de número 12, e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Vede que os sinais que Cristo deixou, que iriam se intensificar antes da sua vinda em glória. O sol se transformando em trevas, a lua em sangue, e as estrelas caindo do céu.
vão ser catalogados por João aqui na ilha de Patmos, quando recebe a revelação do Apocalipse na abertura do 6º selo. Ele vê o sol se transformando em trevas, a lua em sangue, as estrelas caindo do céu. O interessante é que a palavra estrela no grego é aster, a mesma palavra que origina a palavra asteroide. Se um asteroide cair sobre o mar, vai acontecer um tsunami tão gigantesco, capaz de engolir, devorar cidades inteiras. Se um asteroide cai sobre a Terra, o choque vai liberar uma energia, o equivalente a muitas bombas atômicas. Eu quero vos dizer que Jesus disse, em relação ao dia e a hora que o Filho do Homem há de vir, que o Filho do Homem aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. Ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. A igreja deve aguardar, preparada, o momento da volta de Cristo em glória. Até o próximo vídeo, onde iremos tratar sobre o arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.